Tem 3 problemas que são responsáveis por fazer com que a implementação de IA num negócio não dê certo. Meu nome é Rodrigo Espínola, eu sou fundador e CEO do Dalton Lab, uma empresa que cria e implementa agentes de IAs em diversos negócios. E olha que interessante, 90% dos negócios hoje querem usar inteligência artificial, querem implementar agentes de IA, mas só 10% consegue ter sucesso. Só 10% consegue ter retorno, consegue de fato criar uma cultura de implementação de IA. E tem 3 fatores que impedem os outros de chegar nesse sucesso que todo mundo quer, que é você ter IA funcionando lado a lado com humanos. É o que a gente chama de modelo híbrido de inteligência artificial. Não de trabalho híbrido, mas um modelo híbrido em que a IA trabalha junto com humanos e humanos trabalham juntos com o IA. E a gente está muito no começo dessa revolução de inteligência artificial, principalmente aqui no Brasil. A gente ainda tem um longo caminho pela frente, principalmente para transformar a cultura das empresas, que é um desses 3 fatores. Vamos lá para a gente discutir e entender como que as empresas não estão, talvez, se adequando ou talvez não entenderam o jogo de inteligência artificial para poderem ter os resultados que a inteligência artificial promete, que na maioria das vezes é redução de custo, otimização de tempo do time e também um aumento de receita, dependendo do caso, dependendo de onde a IA está dentro do negócio. O primeiro obstáculo é os processos da empresa não estão prontos para terem IA. Por que eu falo isso e por que isso é tão fundamental? Não adianta você implementar IA, você querer colocar IA, um agente de IA ou qualquer tipo de coisa, num processo que não está pronto para ter inteligência artificial. Seja porque esse processo está moldado às práticas antigas, de antes da inteligência artificial, seja porque esse processo ele não está pronto para oferecer para a IA os dados que ela precisa para trabalhar. Vamos lá, vamos pensar aqui em algumas coisas que as pessoas às vezes entendem errado. Inteligência artificial, quando a gente está falando dentro de uma empresa, um agente de inteligência artificial trabalhando em determinado departamento, lado a lado com pessoas, é muito mais um funcionário do que um software. Então, para de pensar como uma tecnologia, como um software, e começa a pensar como um funcionário que trabalha 24/7, o tempo inteiro, fazendo aquele processo de forma repetida. É isso, tá? Não, sem complicar muito, mas é isso. É um funcionário que vai trabalhar igual um robô, que é a inteligência artificial. Se o seu processo na área do marketing, do RH, das vendas, de gestão, tanto faz, não está pronto para que você tenha esse robô trabalhando 24/7 para você, não vai dar certo. Você vai colocar ele ali, ele não vai trabalhar tão bem e você vai falar que o problema é da IA. O problema, na verdade, está no processo. Vamos fazer uma analogia aqui com o mundo do marketing. Você tinha todas as empresas que tinham um departamento de marketing e aí vem um negócio chamado redes sociais. Nas redes sociais, você tem um outro negócio que se chama tráfego pago. Né? O marketing digital usa bastante. Quando surgiu o tráfego pago e as redes sociais, os departamentos de marketing das empresas continuaram os mesmos ou mudou alguma coisa? É lógico que mudou. Mudaram os profissionais que estão envolvidos no departamento de marketing, mudaram os processos dentro de um departamento de marketing, mudou a mentalidade com que o marketing pensa dentro do âmbito da empresa, então mudou tudo por conta de uma mudança do sistema. A gente está passando por isso de novo. Com a inteligência artificial, os processos das empresas precisam mudar, precisam se adaptar. Tem empresas em que eu gosto de dividir sempre em 3 tipos de processos. Os processos que precisam ser aprimorados, os processos que precisam ser modificados e os processos que precisam ser extintos. Tem processos que não faz sentido mais, porque com a IA você consegue pular o processo inteiro. Não pensar nos processos e querer colocar IA é o primeiro motivo de fracasso de um projeto de inteligência artificial. Sempre você tem que começar pelo processo, para entender aonde que a IA vai entrar dentro da empresa. Beleza? Depois do processo, o próximo ponto que faz com que as empresas não tenham sucesso com a inteligência artificial é a cultura das pessoas, do time, de quem está envolvido ali. Se a gente entende que a inteligência artificial ela vai funcionar como um funcionário e não como um software, eu preciso preparar as pessoas que vão estar trabalhando ali. O modelo híbrido de inteligência artificial, igual eu falei, é quando pessoas trabalham lado a lado com IAs. Quando IAs trabalham lado a lado com pessoas. Não adianta eu só treinar a IA, não adianta eu preparar a IA para isso, mas não preparar as pessoas. E esse é um gap muito grande que a gente ainda tem nas empresas. Mas é um gap que vai precisar ser superado em muito tempo ou em pouco tempo. Aqui que está o
pulo do gato. Se a gente já entende que a gente precisa criar uma cultura para que as pessoas trabalhem lado a lado com as IAs, se a gente já sabe que isso pode ser um problema, a gente já começa a atuar desde o começo para que esse seja o menor problema possível. A gente já começa a treinar as pessoas e colocar na cabeça delas que vai ser bom ter uma IA fazendo um processo no qual a IA é melhor do que um humano. É isso. Não é aquele papo de que a IA vai tirar o emprego de todo mundo e salve-se quem puder, agora todo mundo perdeu o emprego. Não é isso. Mas uma pessoa que sabe usar IA, logicamente, vai conseguir fazer o trabalho de várias pessoas que não sabem usar IA. Isso é indiscutível. Agora, não é que a IA vai tirar o emprego de todo mundo e tal, mas você tem essa mentalidade ainda, e isso atrapalha muito e cria essa cultura de meio que aversão, das pessoas não quererem usar IA, ou terem medo, ou achar que é um bicho que, poxa, se eu trabalhar com ele daqui a pouco eles vão me demitir. Ao contrário, se você só sabe usar IA, se você usa IA no seu dia a dia para se tornar alguém mais produtivo, alguém mais valioso, não faz sentido perder essa pessoa. Na verdade, essa pessoa ela cresce. Então, eu vejo a IA como um fator de crescimento para os profissionais que sabem usar a inteligência artificial. E isso a gente precisa colocar dentro da cultura das empresas. As pessoas precisam começar a entender que tem um combo aqui, quando a gente junta pessoas com inteligência artificial nos processos certos. Se está no processo errado, não faz muito sentido. Agora, só estar no processo certo também não é tudo, porque eu preciso treinar as pessoas para trabalharem juntos com a IA, para as pessoas entenderem aonde que elas são melhores do que a IA e para elas entenderem aonde que a IA é melhor do que elas e pode fazer um trabalho chato, repetitivo, burocrático para liberar as pessoas para serem mais criativas, para serem mais relacionais, para serem mais ousadas. Muitas coisas que a IA nunca vai ser, mas os humanos sabem fazer muito bem. E se eu tenho o processo certo, com uma cultura certa, a última coisa que pode atrapalhar um processo de implementação de inteligência artificial, que é quando uma empresa está saindo do modelo tradicional, sem IA, para um modelo mais moderno, com inteligência artificial nos lugares certos, é a falta de confiança da liderança, que é o terceiro fator. Se a liderança da empresa não confia nisso tudo, não confia na inteligência artificial, acha que é só um robozinho, tudo que ele falar vai estar errado, porque às vezes a liderança tem uma experiência com o ChatGPT, de que ele já deu uma informação errada e não entendeu como que funciona esse jogo, não entendeu que o ChatGPT ou o Gemini, as LLMs, elas são gerais, são bem generalizadas, então elas estão pegando várias informações da internet, trazendo, então, lógico, vai ter informação errada. Quando a gente cria um agente de inteligência artificial, a gente está limitando o uso dessa inteligência artificial, a gente está como se você pegasse o cérebro da IA e você cortasse ele e falasse, eu quero que você funcione só para fazer isso. Só isso. O agente de IA, ele é especializado, ele é específico, ele não é geral. Então, a chance de erro, lógico, ela existe, mas ela é muito menor se você treina e implementa o agente do jeito certo. Mas o questionamento não é se existe chance de erro, porque o ponto não é fazer a IA errar 0%. O ponto é reduzir o número de erros dentro daquele processo. Agora, quantos erros que um humano comete naquele processo? Essa é a comparação. De novo, não para tirar o humano do jogo, mas para tirar o humano daquele processo. Se eu tenho um processo repetitivo, burocrático, chato, que eu tenho que fazer as mesmas coisas, que é cansativo, que vai exigir que a pessoa não pense muito para fazer aquilo, mas é repetitivo, quantos erros que alguém comete ali? E agora, se eu coloco uma IA para fazer aquilo, ensino a IA a fazer, quantos erros a IA vai cometer? Essa é a comparação. E agora eu libero aquela pessoa para colocar ela num processo mais criativo, num processo em que ela vai gerar mais valor, num processo em que ela vai ser mais feliz trabalhando, em que ela vai se entregar mais, em que ela vai trazer mais resultado. Esse é o jogo de inteligência artificial que muitas empresas ainda não entenderam como é. Eu preciso ter o processo certo, eu preciso ter uma cultura certa entre as pessoas e eu preciso ter também uma liderança que apoie e entenda que isso está acontecendo. Muitas empresas em que a adoção de inteligência artificial ela vem de baixo para cima, não dá certo, morre na praia. Porque se a liderança lá em cima, se o topo da empresa, o topo da organização não está comprado com a ideia de ter inteligência artificial dentro dos processos, dentro da cultura da empresa, não vai para frente. Agora, quando vem de cima para baixo, normalmente dá certo, porque a liderança está comprada, a liderança consegue fazer o trem andar, entendeu? A liderança consegue
criar essa cultura dentro das pessoas, a liderança consegue revisitar os processos. Então esses são os 3 fatores que eu vejo que hoje fazem muita diferença para as empresas que querem colocar inteligência artificial, mas às vezes não conseguem ter resultado. Colocam ali, mas depois de um tempo falam assim, poxa, não deu tanto resultado assim, não foi tão bom e tal, a IA não está pronta ainda. Não é isso. É porque muitas vezes foi no processo errado, muitas vezes a cultura das pessoas ali do time não foi trabalhada, ou às vezes, muitas vezes, a liderança da empresa não estava 100% comprada com a ideia. E se você, por acaso, está no momento em que você quer utilizar a inteligência artificial, mas não sabe se está no momento ideal, toda grande tecnologia, toda grande mudança de cultura, como essa mudança de inteligência artificial, tem um tipo de empresário, de empreendedor, de empresa que sai na frente, que são os que experimentam antes. São os que testam antes, não são os que ficam esperando os outros fazerem. Lógico que existem situações em que é bom você dar um passo para trás e ver as outras pessoas fazendo para ver o que vai acontecer. Nesse caso de inteligência artificial, não. Nesse caso, quem entra primeiro, quem começa a se acostumar, quem começa a respirar isso, sai na frente. Porque começa a participar de algo que vai ser inevitável. Não é algo que vai ser opcional daqui a pouco. Pensa na internet. Quando surgiu a internet, não faz sentido você ficar de fora e falar, deixa eu ver o que vai dar isso. Você tem que entrar rápido. Surgiram as redes sociais. Não faz sentido você ficar de fora e falar, deixa eu ver aonde que vai dar isso. Tem que entrar rápido. Porque todo mundo vai entrar em algum momento. E quem entra antes tem algum tipo de vantagem, mesmo que seja só pelo tempo. Então não espere perfeição, né? Comece, entre no jogo, entenda que vai ter que ter muito ajuste, porque tá todo mundo se ajustando. Ninguém sabe o que vai acontecer, tá todo mundo se ajustando. Tenha alguém de confiança junto com você para te ajudar a identificar os processos, a mudar a cultura da sua empresa, a treinar as pessoas, a fazer com que a liderança realmente esteja comprada com esse projeto, porque é algo que pode trazer muito resultado para sua empresa, principalmente olhando para frente e vendo que todo mundo vai ter que passar por isso em algum momento. E se esse é o seu caso, eu vou trazer vários outros tópicos e outros assuntos que são relacionados a isso, porque são problemas que eu vejo no dia a dia. Inclusive, se você quer um parceiro de confiança para te ajudar a implementar isso, aqui embaixo tem um link para você marcar uma reunião com um especialista para falar com você, para te mostrar quais são os processos chaves que o seu mercado normalmente usa, quais são os agentes que normalmente são usados para resolver determinado problema. E também tem esse outro vídeo aqui que pode ser muito importante para você entender um pouquinho mais do que está acontecendo para não cair na bobeira de tomar a decisão errada nesse momento que é talvez vital para a sua empresa começar a implementar inteligência artificial. Então, se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve para não perder os próximos conteúdos, para não ficar de fora do que está acontecendo, porque é algo que está mudando muito rápido. Então, eu estou trazendo várias coisas novas aqui para te ajudar nesse processo e você não perder uma grande oportunidade que é esse mercado de inteligência artificial.